Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, graça e paz. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé, aquele que é o cabeça que governa a sua igreja na terra, aquele que é Rei de reis e Senhor de senhores, o único, o soberano Deus. Bem-vindos sejam todos a esta rede de comunicação da Igreja Evangélica Cristo Vive, a Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos através de rádio, televisão, satélite, UHF, numa rede Brasil, toda a Europa, Oriente Médio, Norte de África, Canadá, Estados Unidos, México e Panamá. Estamos em 123 países. Este programa é coisa de Deus. É um programa de aconselhamento, é um programa de reflexão em relação às coisas da vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e hoje eu quero conversar com você um pouco, especialmente você que está muito ferido. Não são apenas feridas físicas, não que você tenha se machucado ou se ferido, mas existem feridas na alma e no coração, que nós chamamos muitas vezes de traumas. Há pessoas que andam subsistindo na vida, tão traumatizadas, tão marcadas, tão feridas, que não abrem um espaço na sua vida para as questões de Deus, para as questões espirituais. Mas Deus nos colocou frente a frente hoje, pela televisão e pela rádio, para que tu saibas que o Senhor Jesus Cristo é um Deus Pai de amor e que Ele estará pronto, como sempre esteve, para estender as suas mãos, para te curar, para te libertar, para transformar a tua existência de uma existência ferida, machucada, para uma existência feliz e abençoada. Este é o plano e este é o propósito de Deus com o nosso programa de hoje. Você sabe, eu sou um pregador há 36 anos. Há 34 anos eu fui consagrado como pastor evangélico pelas mãos de um profeta, bispo Roberto McAllister. Sou um discípulo dele. Então, uma das coisas que eu aprendi lá atrás é nunca ter uma imagem distorcida de Deus. Eu aprendi que Deus é um Pai de amor. Você sabe, a religião muitas vezes deturpa a Bíblia, mutila a Bíblia Sagrada e deturpa a imagem de Deus. Eu conheço gente que até chegar ao meu ministério tinha pavor de Deus, tinha medo de Deus, não o conhecia na sua essência, vivia, em consequência disto, distante da verdade de Deus, alheio até aquilo que a Bíblia diz, quem é Deus e quem é Jesus. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Deus é um Deus que sara feridas. Você sabe, eu não tinha uma ideia muito clara do que era o dia a dia de um pastor, de uma igreja, até que eu fui consagrado lá na Ilha do Governador, em 1979, eu comecei o meu ministério. E eu ficava
às vezes noites sem dormir, sobressaltado com as notícias dos testemunhos das situações que chegavam à minha vida no gabinete pastoral, por exemplo. Eu nunca pude imaginar que alguém fosse, por exemplo, vítima de um abuso de pedofilia ou de estupro de um pai com uma filha, de um avô com um neto. E quantas vezes eu recebi pessoas no meu gabinete dizendo: apóstolo, eu tenho uma existência ferida, eu tenho meu coração dilacerado, porque eu nunca tive coragem de contar a ninguém, mas o meu próprio pai abusava sexualmente de mim. Feridas que vão ficando. Eu nunca imaginei que pessoas que juram promessas num altar ao se casarem poderiam depois, mais tarde, se tornarem dois grandes inimigos e se esbofetearem, e se atacarem, e se maltratarem, e se indignarem a tal ponto da agressão sair da verbalização para a agressão física. Quantas pessoas, homens e mulheres, chegaram ao meu gabinete dizendo: Miguel Ângelo, por favor, me ajude, eu sou vítima, eu estou ferida, eu estou ferido porque meu marido me bate sistematicamente, ou minha mulher me bate, me agride. São feridas que vão ficando, são traumas. Você imagina uma pessoa que é traída por alguém que jurou amor? Quantas pessoas chegaram até mim dizendo: apóstolo, eu fui traída, eu fui traído. Quantas pessoas chegaram até mim durante estes anos todos com não apenas uma ferida, mas verdadeiras crateras purulentas de dores existenciais, pessoas que aparentemente não tinham nenhuma doença física, como Davi, nos seus Salmos 32, 38 e 51, Davi dizia: eu tenho chagas purulentas, doem-me os ossos dia e noite, meus amigos se afastam de mim, meus familiares não querem conviver comigo. Os dramas que Davi enfrentou por feridas nas suas emoções. Ele disse um dia: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei, e enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. E ele diz: pelos meus constantes gemidos, dia e noite. Este quadro que eu lhe passei é de um ser humano chamado Davi. Um ser humano como eu e como você. Mas sabe, Davi conhecia a Deus. E ele disse: Senhor, lava-me. Senhor, tem misericórdia. Ele sabia do Pai amoroso que Deus era. A despeito de um grave pecado, e todos os pecados têm consequências. Não pense você que são apagados da vida, tem consequências, são perdoados, mas há consequências. Mas ele disse: Senhor, porque ele descobriu, pela sua convivência com Deus, pela sua vida de intimidade com Deus, que Deus é um Pai de amor, um Pai de amor. Quando a Bíblia fala em Pai, esta palavra vem do hebraico Abba. Abba quer dizer paizinho, papi, pai querido. Aliás, eu disse ontem aqui no programa, a primeira palavra que as crianças judias ou hebraicas, que estudam hebraico, que falam hebraico, ou aprendem com seus pais, ou então na Palestina, a primeira palavra que eles aprendem é Abba, papi, paizinho.
Pai querido. Então, quando você ouve alguém que não conhece Deus na sua essência, ele não sabe que Deus é um Pai de amor. Ele pensa sempre em Deus um Pai castigador, Deus um Pai vingativo, Deus um Pai distante. E não é verdade. No livro de Paulo aos Hebreus, Deus diz: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Eu sei que eu estou falando esta hora com um grande empresário que está ferido nos seus brios pessoais porque errou no seu caminho empresarial, fracassou. Estou falando com uma pessoa ligada à política que começa a dizer: não acredita em nenhum homem nesta terra. Estou conversando com uma dona de casa que foi passada para trás e seu marido adulterou, e a pessoa agora diz: mas como pode, eu me dei tanto. E há feridas, mas o nosso Pai é um Pai de amor. Permita-me, por favor, insistir nesta ideia de que Deus é um Deus de amor, porque a Bíblia diz no livro de João que Deus é amor, e que quem não conhece a Deus não sabe que Ele ama. Não sabe que Ele ama. As pessoas se habituaram a ouvir falsos conceitos a respeito de Deus, saídos de bocas que usam Bíblias, mas que distorcem a Bíblia para a própria destruição deles. Deus é um Deus de amor. E este amor passa ao nosso coração. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu queria que você entendesse isto, porque Deus te ama muito mais do que você pode imaginar. Muito mais. A despeito das tuas feridas, a despeito das tuas lutas, a despeito das tuas inseguranças, a despeito dos teus questionamentos, saiba de uma coisa: no teu coração, neste momento, será semeada uma palavra de amor de Deus. Olha o que diz a Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, 17, 27 diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Você veja, as pessoas vivem tateando em busca de Deus. Alguém começa a dizer que tem um óleo santo e lá vai todo mundo ao óleo santo. Depois é uma água vinda não sei de onde, de uma caverna, lá vai todo mundo bebendo água. Cada um conta uma história, cada um inventa um trejeito e as pessoas estão aí sendo enganadas. Não conhecem Deus, não sabem quem é Jesus, pensam a respeito dele como algo obsoleto ou como um step, um pneu de step, sabe? Deixo lá na parte de trás do meu carro, se furar o pneu, vou lá e pego o step e coloco. Mas Deus não é step. Deus não é alternativa. A Bíblia diz que Ele não está longe. Se não está longe, significa que está perto, está aqui. Está aqui nos estúdios, está onde você me assiste nesta hora ou ouve, no seu automóvel, no seu plantão médico, dirigindo um táxi, um carro, em viagem, num hotel, em casa, no seu escritório. Saiba, Deus ama você. E lhe digo mais, você não tem ideia do significado desta palavra que Deus te ama. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Mas eu sei onde está o problema da tua dificuldade de creres neste Deus de amor. É que talvez você, quando eu lhe disse que Deus é um Pai que te ama, talvez a ideia que está no seu coração de um Pai humano
não seja a melhor possível. Eu conheço pessoas que odeiam seus pais. Eu ouvi um dia um pastor dizer a seu pai: eu te odiei a minha vida toda. Eu ouvi pessoas dizendo coisas absurdas a respeito de pais que não souberam ser pais, que foram violentos, que foram abusivos, que foram traumatizantes, que nunca foram presentes, nunca amaram. Você sabe quantas pessoas já chegaram perto de mim e eu as abracei e me disseram: apóstolo, nunca ganhei um abraço de meu pai. Isso é dramático. Então, quando você começa a imaginar um pai humano, com as faltas de virtudes do que eu lhe estou apresentando, e quando você precisa de imaginar Deus como pai, estas faltas muitas vezes sobem à mente assim: mas será que Deus pode me abandonar? Como meu pai, como meu marido, como minha esposa me abandonaram? Será que Deus pode me jogar para escanteio, como fizeram na minha empresa? Você sabe, começam as conjecturas. Mas você tem que saber que este Deus que não está longe, está neste momento cercando você com amor, com compaixão, com misericórdia. Interessante, no livro de Hebreus, o Senhor fala muito sobre esta questão da forma como Deus age conosco. Olha lá, Hebreus 8, 12, ele diz assim: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Veja, a Bíblia diz: com as iniquidades eu usarei de misericórdia. Deus não está dizendo eu usarei de cajado, eu usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei, e das suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Você pode imaginar Deus desta forma? Usando de misericórdia e não se lembrando dos nossos pecados? Este é o Deus que Paulo, em Atos dos Apóstolos, diz: não está longe. Está aqui, está neste momento pelo seu Espírito Santo, trabalhando em seu coração, trabalhando na sua mente, removendo essas feridas, essas chagas purulentas, por causa do pecado, ou por causa da violência, ou por causa do abuso, ou por causa da agressão, ou por causa do desencanto com a vida. Mas Deus não é um Deus humano. Deus não é um pai com pensamentos humanos. Os pensamentos dele estão aqui. Sabe como é que o profeta Jeremias disse em 29:11? Eu é que sei que pensamentos, que planos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, não do mal, mas de paz, para vos dar o fim que desejais. Que bom que Deus tem o melhor para mim e para você. Que bom que as tuas feridas hoje vão ser totalmente cicatrizadas. Que bom que os teus dramas, que você talvez até nunca tenha contado a ninguém, nunca tivesse tido coragem até hoje para contar o que vai lá dentro do seu coração. Mas não deixe que esta ferida se torne uma chaga purulenta. Abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, confie nele. O salmista diz: e o mais ele fará.
Mas apóstolo, eu ando aqui tentando num caminho. Olha, há caminhos que ao homem parecem direitos, parecem de luz, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Receba-o nesta hora. Confesse-o e a sua vida vai mudar. Ele não é um Deus humano. Ele é um Pai de amor. Ele te ama. Curve a sua cabeça. Diga com o apóstolo Michelangelo: ó Deus, Senhor Jesus Cristo, num mundo de tanta confusão, num mundo de tantas vozes, de tantos apelos, de tantos atalhos, ó Deus, eu reconheço que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Diga isto. E os pecados lhe serão perdoados para sempre, passados, presentes e futuros. Receba agora a Jesus. Diga assim: eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, eu renuncio, eu corto as minhas ligações com o mundo para te servir. Meu Deus de amor, em nome de Jesus o faço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós podemos, pela rádio, pela televisão, pelo satélite, sermos uma porta e uma ponte de Deus para a sua vida. Hoje é terça-feira, às 10 horas da manhã, teremos Escola de Capacitação Espiritual com o Bispo Daniel. E amanhã, 7h30 da noite, quarta-feira, com o apóstolo Michelangelo, mais uma noite da família. Eu disse ontem aqui, existem leis tramitando em Brasília com o objetivo de achincalhar, humilhar os preceitos da família. Existem leis tentando passar que vêm denegrir a imagem da família. É preciso então que pessoas queiram viver a família segundo a Bíblia Sagrada, com os padrões de Deus, aquela família tradicional que se levanta em oração, almoça em oração, janta em oração, termina o dia em oração, uma família que honra a Jesus Cristo. E eu estou exatamente ensinando como viver uma família de forma bíblica, feliz e satisfatória. Famílias perfeitas não existem. Não existe uma única família perfeita. Veja, não existe uma única pessoa perfeita. Até o Papa Francesco disse que ele peca muito. Então, para você imaginar, aquela pessoa que todos nós tínhamos a ideia de que nunca pecaria, ele vem a público e diz: eu sou humano, eu peco muito. Então, esse muito suscita muitos pensamentos, mas na realidade é a humanidade, é isso mesmo. Então nós temos que lutar para ver a Bíblia Sagrada fazendo parte da nossa família. Venha estar conosco, vale a pena lutar pela família. Não deixe que o mundo arrasta a tua família para o mal. Amém? Rua Maricá, 320, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Venha estar conosco. Coloque o GPS no seu carro, se você está longe, e procure encontrar esta Rua Maricá 320. Você vai ficar surpreso com a nossa catedral, com a dimensão da obra de Deus, mas acima de tudo, com um povo bom, uma família chamada Família Cristo Vive, povo de Deus que vai amar muito você. Amém? Nosso telefone é 3017 9090, 3017 9090, qualquer hora do dia, da noite, ligue. Se você ligar de noite, deixe o seu nome gravado, o telefone, nós vamos retornar, você vai ganhar um livro do apóstolo, um CD, ou um CD de uma mensagem. Então, quero muito lhe agradecer pela honra, pelo prestígio
e dizer-lhe que amanhã, 7h30 da noite, temos um encontro marcado para o bem da família. A noite da família na Cristo Vive. Guardamos o mês de maio todo falando de família, entramos em junho ainda cuidando da família. E não se esqueça, Deus é um pai de amor, um pai que te ama, não com sentimentos humanos, mas com sentimentos bons, pois é assim que Ele pensa a teu respeito. Vamos terminando o programa, agradecendo a Deus, apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui com o meu diretor de televisão, os meus câmeras, minha filha Cristiane, todos nós dizemos, em meu nome, em nome da minha esposa amada, Bispo Roxana, graça e paz lhe seja multiplicado. Até amanhã. Deus te ama. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.